O sociólogo polonês Zygmunt Bauman escreveu um livro muito interessante e foi editado na virada do milênio. Ele dá o título ao livro de Modernidade Líquida. É a sua análise com relação ao tipo de vida que temos tido em sociedade, inclusive em família. Ele vai chamar de líquida a modernidade que estamos vivendo, em função dos valores atuais não serem mais sólidos tanto quanto eram há 50 anos atrás. Onde existia uma tradição, existia uma cultura comum a todos, valores pré-determinados para que todos vivenciassem. Hoje, diz ele, cada um de nós é dono dos seus próprios valores, das suas próprias tradições, de forma que não há muita coisa mais em comum no relacionamento humano. Nos expressamos cada um a seu modo, exigimos os nossos direitos cada um a seu modo, e isso em todos os ambientes que nós estamos. Líquido porque, não sendo sólido, esses valores se esvaem no vão dos dedos, como um líquido qualquer. Significa ainda dizer que nós estamos tocando as nossas vidas basicamente segundo a nossa intenção, o nosso interesse, a nossa vontade, os nossos objetivos, esquecendo muitas vezes o interesse coletivo, o interesse do próximo que está conosco. Dr. Bauman fala que esse tipo de relação é determinante para o tipo de retorno que vamos ter e principalmente o retorno íntimo. Com isso a gente se torna mercantilista, consumista em todas as áreas. As amizades passam a ser também objeto de consumo. Nós que estamos vivenciando a tecnologia da informação digital, nós temos uma quantidade muito grande de conexões, que às vezes chamamos de amigos, mas não são amigos. Embora as comunicações digitais, aquilo que a gente utiliza nesses aparelhozinhos tão desenvolvidos, através das conexões sociais, das redes sociais, esses aparelhos, essas conexões fizeram com que geograficamente o mundo se tornasse pequeno, mas ao mesmo tempo distante das pessoas. E é só observarmos em nossas próprias casas. Quando nos reunimos, pouco se conversa com quem está perto e continua se conversando com quem está longe através desses aparelhinhos extremamente modernos. O Dr. Bauman faz uma citação muito interessante. Ele diz que as amizades passam a ser também líquidas, fluídas. Significa dizer que aquele que contraria o meu ponto de vista, aquele que contraria o meu jeito, as minhas expectativas, facilmente eu deleto com um toque tão somente. Ou seja, penso que tenho amigos porque são milhares, mas em verdade são muito poucos os amigos que nós temos, e com isso a gente fragiliza até as amizades de dentro de casa, de dentro do lar. Dr. Bauman tem razão. Isso acontece no trabalho, isso acontece no relacionamento afetivo, isso acontece no relacionamento social como um todo. Nós estamos nós, humanidade, estamos nos transformando em pessoas individuais naquilo que é de mais grave para a natureza humana. Joana de Ângeles vai escrever uma página memorável, extraordinária, como sempre. Joana de Ângeles vai tocar nesses termos, não se relacionando à modernidade líquida, mas ela vai atestar numa mensagem ditada a Divaldo Franco algo como uns 8 anos atrás, e ela vai dizer para nós, sob o título Vazio Existencial, que justamente esse mercantilismo, essa busca incessante por ter, essa busca incessante pela comunicação frágil das redes sociais, nós vamos nos deixando levar, e com isso a gente vai criando um vazio dentro de nós, porque todas essas conexões, porque todo o mercantilismo, porque toda a busca por aquilo que é para as aparências, tudo isso cria um vazio espiritual dentro de nós. Abrimos brecha, portanto, para as influências espirituais menos felizes, e com isso a gente não constrói no presente algo para o futuro.
E Joana de Ângeles, nessa mensagem, vale a pena pesquisar, está na internet, vazio existencial. Ela vai dizer que quando nós não estivermos construindo algo de positivo para o espírito no momento presente, nós estamos deixando de construir um alicerce para as realizações do futuro. Ou seja, ainda estaremos patinando nas realizações que nós nos propomos a fazer no nosso processo ou no nosso projeto reencarnatório. Será preciso rever, diz ela e diz o Dr. Bauman, qual é a qualidade de nossas relações sociais, qual é a qualidade das nossas relações familiares. Porque se percebermos, olhando para nós mesmos, nós estamos sempre em busca de uma satisfação pessoal, uma satisfação de bem-estar. Estamos todos nós buscando a felicidade. E o fato de nos mantermos conectados e vivenciando esse estado de modernidade líquida, dá-nos a impressão que estamos felizes, que estamos providenciando algo que nos traga felicidade verdadeira. E isso não é verdade. Também numa mensagem que poderíamos relativizar com relação ao assunto, chamado Hora Vazia, André Luiz vai nos falar com muito poucas palavras, mas com a profundidade de sempre, que nós precisamos estar vinculados naquilo que é útil, naquilo que é produtivo, naquilo que é belo, mas ao espírito. Mesmo que estejamos cansados fisicamente, diz o grande benfeitor, nós precisamos trabalhar o espírito, porque cansados fisicamente, nós podemos ler um bom livro, ver um bom programa de televisão, o que é muito raro hoje em dia, ler uma boa revista, mas se de todo não quisermos ler uma prece em benefício de alguém que esteja precisando, e todos nós temos em família alguém que está precisando de nós, ou no círculo de amigos. André Luiz, Joana de Ângeles e Bauman estão dizendo a mesma coisa. É preciso focar os interesses do espírito, vivendo na vida material com todas as suas necessidades, evidentemente. Não podemos fugir do mundo. Essa questão de fugir do mundo não aparece só em lei de sociedade, aparece também em lei de liberdade. Às vezes, nós desejamos nos afastar das pessoas em função das problemáticas que envolvem a vida de relação. É natural que a gente reconfigure as nossas forças, que a gente recarregue as nossas baterias. Mas a vida de isolamento é um erro que o espírito comete. Nós nascemos para a vida em sociedade, para a vida em família. Nunca será demais lembrarmos do Senhor Jesus. Ao iniciar o seu trabalho aqui no mundo dos encarnados, ele o faz numa festa de casamento. E estando numa festa de casamento, a mensagem é muito clara. Jesus está valorizando a família, priorizando a família. E pensamos nós, me permitam, num palpite pessoal, Jesus fornece o vinho para que justamente a alegria se estabeleça. Era valor da época, era uma necessidade da época. Então Jesus contribui para a alegria em família e nos mostra que a vida em relação, porque num casamento não está tão somente a família consanguínea, estão os amigos, estão a sociedade. Jesus vai dizer ainda que é preciso se relacionar urgentemente, no sentido de nos recondicionarmos, no sentido de nos reconciliarmos com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Isso só é possível se nós realmente estivermos a caminho com aqueles com os quais nós nos propomos, no mundo dos espíritos, a caminhar juntos. Caminhar juntos. Através do caminho, em conjunto, nós todos haveremos de aparar as nossas arestas e nos tornarmos pessoas um pouco mais felizes. É preciso, então, não se iludir. Felicidade tem tudo a ver com a convivência. Isso ficou muito patente num estudo que foi divulgado o ano passado. Gostaríamos de passar superficialmente sobre os dados coletados a partir de um dos maiores estudos que já foram feitos aqui na Terra a respeito
do objetivo de vida e da felicidade das pessoas. Em novembro do ano passado, o site TED, a instituição TED, Ideias que Valem a Pena Ser Divulgadas, em tradução livre, divulgou o resultado de um estudo de 77 anos. E vale muito a pena nós visualizarmos do que se trata. TED tem um canal no YouTube. Vale a pena ir lá dar uma olhada. São muitas ideias maravilhosas, extraordinárias, e que valem mesmo a pena serem conhecidas. Neste estudo, em particular, o Dr. Robert Waldinger é o quarto gerente, o quarto administrador deste curso, deste estudo. E por que o quarto? Porque o estudo tem 77 anos. É impossível alguém ser administrador, gerente ou o líder de um estudo desse durante 77 anos. Ele é o quarto. E os resultados foram apresentados em novembro de 2015. Inicialmente, o Dr. Robert diz o seguinte: neste final de milênio, foi feita uma pesquisa com estudantes de Harvard. E foram questionados os estudantes que adentraram Harvard naquele ano, qual era a expectativa de vida deles, para a vida deles, o que eles esperavam para o futuro. 80% disseram que desejavam ficar ricos, financeiramente falando. Desses 80%, metade não só queriam ficar ricos, quanto famosos também. Exigência do mundo moderno, líquido. Nós entendemos que ter é mais importante que ser. Palavras de Zygmunt Bauman, palavras de Joana de Ângeles, palavras da doutrina espírita. Ter não é mais importante que ser. Os Espíritos vão nos dizer, fazendo um parêntese, na questão 922 do Livro dos Espíritos, que um dos aspectos, um dos pilares da nossa felicidade efetiva na Terra é justamente a relação com a posse do necessário. Nem sabemos o que é necessário materialmente falando para sermos felizes. E já há 160 anos atrás, podemos dizer assim, a doutrina espírita o fará em abril do ano que vem, já previa essa questão da modernidade líquida. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se esse avanço, se esse progresso, o desenvolvimento da sociedade não criariam novas necessidades e se essas necessidades não seriam motivos de aflição para os seres humanos. Eles disseram que sim. A busca incessante por ter, para aparecer, criaria necessidades que são fictícias. E isso reduziria a nossa percepção de felicidade. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.